A palavra de Deus, ela é muito maravilhosa. Ela nos traz fé e é ela que produz milagres na nossa vida e na nossa família. Por isso eu peço que você coloque a mão no coração, aí onde você está, com a mão no coração, ouça atentamente a palavra de Deus, com os ouvidos e com o coração. Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos do 23 ao 25. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judeia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. São palavras do Senhor Jesus para nossa salvação. Digam graças a Deus. O Senhor Jesus, ele ia por toda parte, ensinando o Santo Evangelho, pregando a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz fé ao nosso coração e que faz com que milagres aconteçam em nossa vida. É por isso que por onde Jesus passava, Jesus ensinava a palavra de Deus. Na Bíblia, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, na Bíblia nós encontramos tudo o que precisamos para vivermos uma vida feliz e muito abençoada. É por isso que a Bíblia aberta e lida é a boca de Deus falando ao nosso coração. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é santa e eficaz, maravilhosa. Por isso que nós temos que ouvir e praticar a palavra de Deus. Então Jesus, por onde passava, ele ensinava a palavra de Deus e ele rezava pelo povo, curando os doentes, operando milagres. Por onde Jesus passava, ele operava milagres. Como o padre acabou de ler, ele curava o povo de todas as enfermidades. Jesus fazia isso no passado, naquele tempo, e ele continua fazendo hoje também, porque ele não mudou, e ele continua sendo o mesmo. Meu irmão e minha irmã, eu sei que falo para muita gente que está doente, ou tem alguém na família, uma pessoa próxima, doente. Jesus, ele curava no passado e ele continua curando hoje. Ele continua operando milagres hoje, porque ele não mudou. Creia no Senhor Jesus. Creia na palavra de Deus. Você que está doente, me acompanhando de um hospital, me acompanhando de uma cama, de um leito de dor, creia. Jesus continua operando milagres, porque ele não mudou. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Existem doenças que nós somos acometidos, muitas vezes de maneira natural, ou seja, às vezes a gente faz um esforço maior do que podemos fazer, às vezes, nós acabamos esforçando demais ou fazendo alguma coisa a mais do que podíamos fazer, e às vezes ficamos acometidos por uma enfermidade, às vezes pelo fato dos nossos
anos de vida, né? Ficarmos acometidos por uma enfermidade é uma consequência natural. Às vezes, por não cuidarmos bem da saúde, não nos alimentarmos, não descansarmos, não cuidarmos da nossa saúde, às vezes a gente fica acometido por uma enfermidade. Às vezes, a doença é acometida por demônios, espíritos malignos agindo, causando aquela enfermidade. E como está escrito, né? O Senhor Jesus, além de curar, ele expulsava os demônios. O Senhor Jesus, ele rezava pelas pessoas, pelo povo, expulsando demônios. Às vezes a enfermidade é um espírito maligno agindo e causando a doença. Por isso que remédios, tratamentos não fazem o efeito esperado. Por isso que médicos não descobrem o problema que está ocasionando aquela doença, porque são espíritos malignos, demônios, causando aquela enfermidade. Mas quando a pessoa recebe a oração da fé, a prece do santo exorcismo em nome de Jesus, o mal é expulso e a doença, ela sai junto, ela é mandada embora junto e a pessoa é curada em nome de Jesus. E às vezes, a consequência da doença é por causa do pecado, do erro. Ouça, Salmo de número 103 e versículo 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É Deus que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades. Tem pessoas, não é todas, é como o padre falou. Às vezes a doença é de ordem natural por uma consequência natural. Em outra circunstância, a doença é ocasionada por demônios. E tem também doenças que são ocasionadas por causa do pecado. A pessoa, por consequência do erro dela, ela está doente. E esta doença, ela só vai ter um ponto final quando a pessoa reconhecer o seu pecado, o seu erro. E ela falar para Deus em oração: Deus, me perdoe dos meus pecados. Senhor, eu fiz isso e isso de errado. Meu Deus, me perdoe do que eu fiz. Senhor, eu falei o que eu não deveria falar. Eu fiz o que eu não deveria fazer. Senhor, eu deixei de fazer o bem que eu deveria fazer. E por causa disso, eu estou sofrendo. Eu estou doente. Senhor, perdoa-me dos meus pecados. Senhor, perdoa-me do que eu fiz. Me ajude para que eu não faça mais. E agora, Senhor, cura-me. Meu irmão e minha irmã, o pecado também faz com que a gente adoeça. E muitas vezes a pessoa, ela está acometida de uma doença ou de várias doenças, porque ela ainda não alcançou o perdão de Deus. Muitas vezes por ela não reconhecer o erro, o pecado. Muitas pessoas, né? Não todas, mas tem muitas pessoas que estão doentes porque não reconhecem os erros e não pedem a Deus o perdão.
todos nós somos pecadores. Tem pessoas que até dizem assim: não, padre, eu sou uma pessoa boa. Não, eu não faço nada de errado. Não, eu não tenho nenhum pecado. Não, eu sou uma pessoa boa. A Bíblia diz que a pessoa que diz não ter pecado, ela já está pecando, ela é mentirosa. Meu irmão e minha irmã, todos nós somos pecadores. E por isso nós temos que pedir o perdão a Deus, alcançar o perdão a Deus. E para isso nós temos que pedir. Às vezes a pessoa, ela tem rezado e tem pedido muito a cura que ela precisa. Mas a doença continua, porque ela não alcançou o perdão de Deus. Ela não pediu a Deus o perdão dos pecados. Olha como é até engraçado. Às vezes a pessoa, ela não reconhece os seus erros, os seus pecados, porque ela fala assim: não, meu Deus, eu errei, mas eu errei por causa do meu marido. Não, eu fiz isso de errado, Senhor, mas é por causa da minha esposa, ela que me induziu a fazer isso. Não, Senhor, olha, eu fiz isso de errado, mas não foi culpa minha, foi a culpa do meu patrão. Não, olha, Senhor, não foi culpa minha, o erro foi a culpa de tal pessoa. Só que a culpa, o erro, é da própria pessoa. A doença continua porque ela não alcançou o perdão de Deus, porque ela não reconheceu o erro dela e não pediu a Deus o perdão. O que a Bíblia fala? E Ele, Deus, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Por isso, meu irmão e minha irmã, daqui a pouquinho nós vamos rezar. Fale para Deus: meu Deus, me perdoe dos meus pecados, perdoa-me do que eu fiz, do que eu falei, do que eu deveria ter feito e não fiz, do que eu não poderia ter feito e eu fiz. Deus, perdoa-me. Senhor, a culpa é minha, o erro é meu. Senhor, perdoa-me. O erro não é do meu marido, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. O erro, a culpa é minha. Senhor, perdoa-me, porque eu preciso do teu perdão. E agora sara-me, cura-me, Senhor. E o Senhor vai fazer isso, porque Ele prometeu. É Ele quem perdoa os nossos pecados e que cura, nos cura de todas as enfermidades. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos alcançar o perdão de Deus. Agora mesmo evangelho de Mateus, capítulo 10 e versículo 8. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. O próprio Senhor dizendo: curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. É por isso que aqui na paróquia das Santas Missões no Rio de Janeiro, nas missas presenciais, a gente reza pelos doentes, unge os doentes com óleo bento. É por isso que fazemos a prece do santo exorcismo, né? Aqui, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. É por isso que nas missas presenciais aqui na igreja, nós rezamos a prece do exorcismo, expulsando o mal em nome de Jesus, como Jesus, Ele ordenou. E uma coisa muito importante: vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Em outras traduções diz assim: de graça recebei e de graça dai. Meu irmão e minha irmã, nós não precisamos pagar nada para receber milagres de Jesus.
Não precisamos. Jesus, ele não vende a sua graça, mas ele dá de graça, porque ele nos ama, porque ele quer o nosso bem, porque ele não quer nos ver doentes, sofrendo. O Senhor Jesus nos ama e ele abençoa de graça. Nós não precisamos pagar nada. Peça a Jesus. É a cura que você precisa, peça, mas não esqueça. Primeiro, alcance o perdão de Deus, peça o perdão dos seus pecados. E o Senhor Jesus, ele vai perdoar e ele vai operar milagres. Ele é o Deus que nos sara. É ele que perdoa todos os seus pecados e que cura todas as suas doenças. Digam amém.